Seja muito bem-vindo a essa videoaula. Após introduzirmos os primeiros passos para a elaboração de um artigo científico, é importante que saibamos como estruturá-lo, e é isso que a aula de hoje busca esclarecer a vocês. Hoje, trataremos de forma simplificada sobre quais são os elementos básicos de estruturação de um artigo científico e como estruturá-lo para que ele fique um artigo científico de qualidade, sendo eles os principais elementos: título, identificação dos autores, resumo, palavra-chave, introdução, metodologia, resultados, discussão e, por fim, referências, sempre seguindo a formatação correta. O título do trabalho deve sempre ser o mais claro possível, de forma que todos os leitores possam identificar de cara qual é a informação que o autor busca discutir. Duas formas bem simples e fáceis de formular um título pode ser a combinação da área de pesquisa mais a metodologia utilizada ou a área de pesquisa mais os resultados da pesquisa. Essa fórmula ajuda a objetivar a pesquisa e especificar bem qual será o conteúdo abordado no trabalho, de modo a não possuir nenhum juízo de valor da temática. Exemplo: área de pesquisa mais metodologia e área de pesquisa mais resultados. A identificação dos autores vem logo em seguida do título e deve ter o nome completo de cada autor, sendo o último sobrenome escrito em caixa alta. Ainda, a identificação dos autores deve contar com a qualificação de cada autor na nota de rodapé, ou seja, informações institucionais de cada um deles, que devem ser indicadas, como eu disse, no rodapé da página. O resumo é a parte que normalmente é feita por último em um artigo, pois deve sintetizar em até 250 palavras todo o percurso feito pelo autor. Desse modo, fica mais fácil do leitor filtrar qual artigo é mais relevante ao que ele busca, permitindo que eles conheçam o trabalho sem precisar lê-lo inteiramente. Há revistas que também incluem como requisito a versão em inglês ou em espanhol do artigo, do resumo. A introdução de um artigo deve, em poucas palavras, especificar com quais detalhes e qual foi o caminho percorrido, contendo em cada parágrafo o tema, a pergunta que norteia a sua pesquisa, a metodologia da pesquisa e os passos do desenvolvimento desse artigo. Logo, uma introdução não necessariamente trata de um contexto histórico, muito menos precisa ser longa. O que é necessário é que ela seja sucinta, clara e objetiva e o mais simples possível, ilustrando todo o percurso feito e a relevância desse artigo. Seguido da introdução, vem a mais temida de todas: metodologia. Mas calma, não é tão difícil quanto você pensa. Vamos lá. Uma boa metodologia deve descrever quais foram os meios e procedimentos utilizados para coletar os dados da pesquisa, explicando descritivamente sobre o passo a passo feito pelo autor para chegar naquele resultado. Imagine, por exemplo, uma receitinha de bolo, que vai 2 ovos, 2 xícaras de farinha, meia xícara de óleo e 2 xícaras de achocolatado. Se eu, quando explicar essa receita, colocar 4 xícaras de farinha, logicamente o bolo não vai ficar igual da receita, certo? Então, a metodologia do seu trabalho é a receitinha de bolo, que se qualquer leitor seguir, irá conseguir o mesmo resultado que o seu, o mesmo bolo que o seu. Existem várias fontes metodológicas que dá para usar, como, por exemplo, legislações, doutrinas, pesquisas jurimétricas, pesquisas bibliográficas, análise de bancos de dados ou até mesmo experiências do próprio autor. Ainda, a metodologia pode ser qualitativa ou quantitativa. Uma pesquisa quantitativa pressupõe a quantidade de objetos que serão analisados para poder firmar o resultado. Ou seja, o que prevalece nessas metodologias são os números e as porcentagens. Já a pesquisa qualitativa pressupõe que aquele objeto foi escolhido por uma especificidade própria. Esse objeto, por si só, se torna o objeto da pesquisa. Fácil, não? Ainda, sua metodologia deve destacar os resultados da pesquisa e as discussões geradas. Os resultados, normalmente, são descritos de uma forma sintetizada, pois são os dados obtidos após o estudo. Geralmente, por não tratarem de nenhum juízo de valor do autor, são retratados de forma mais pragmática,
com números, tabelas e gráficos, seguidos por parágrafos, que expliquem detalhadamente o que cada um desses números e desses dados representa para a pesquisa. Já as discussões servirão para apresentar o referencial teórico do autor, podendo abordar observações de outros autores sobre o tema, para fins de credibilidade argumentativa mesmo, ou até mesmo a apresentação de outros contrapontos que o autor não trouxe na pesquisa primeiro. Por meio dessa carga referencial teórica, o autor vai buscar comprovar sua hipótese inicial, ou seja, vai comparar o que tinha de expectativa para o resultado da pesquisa com o resultado concreto que ele achou. Já chegando no final da estruturação, tem-se a conclusão. A conclusão é a única parte do artigo em que o autor pode manifestar contribuições ou problemáticas do tema escolhido. Logo, não se trata de um resumo do que já foi falado, mas sim das opiniões do autor refletindo nos resultados e discussões abordados anteriormente. Por último, mas não menos importante, as referências do trabalho. Essa parte deve obter todo o referencial teórico utilizado pelo autor, ou seja, todos os livros, notícias, jurisprudências ou qualquer outro meio de pesquisa utilizado, que deve estar devidamente indicado nas referências. Ainda, essas referências devem estar de acordo com as normas da BNT, então sempre fique de olho nas mudanças de regrinhas. Ufa, finalmente! Um artigo científico possui muitas fases, é verdade. Mas o mais importante é que continuemos caminhando. Nos vemos na próxima aula.